Um ponto que fizeram uma pergunta aqui que é um pouco fora do assunto, mas eu acho de extrema importância falar. A crise energética na China afeta a cadeia produtiva global? Como que você está vendo a questão dessa crise energética? Como que afeta o Alibaba? Como afeta tudo aí essa crise energética? Cara, é perfeito. Os últimos dados, grande problema de falta de energia. Primeira coisa, a gente não é só a China, né? As pessoas estão dizendo a China, cara, a Europa, a Inglaterra aumentou os preços absurdamente. A inflação está vindo boa parte por causa disso. Estados Unidos, Brasil, todo mundo que paga a conta aqui de luz sabe que o preço aumentou muito. A crise do Covid, ela vai causar problemas e impactos que a gente vai ver só daqui nos próximos 2, 3 anos, entendeu? Um deles foi isso. Se a gente passar para pensar os próprios containers, que estão muito mais caros, foi por quê? Porque os navios não saíam, as produções não tinham, e os navios ainda estão fechados, ainda tem algumas restrições, e aí os portos estão operando em capacidade máxima com menos gente. Então, isso vai impactar a inflação, vai deixar as coisas mais caras, que vai impactar a inflação, que vai impactar a gente. Então, eu acho que hoje a gente vive um mundo inflacionário, e essa crise de energia é outro problema que foi gerada menos de energia, e agora tem uma recuperação econômica e está faltando energia. E nesse sentido, vai gerar o quê? Menos crescimento no mundo mais inflacionário. Na minha opinião, o cenário base para os próximos 5, 10 anos é esse. A gente tem que se adaptar a esse mundo, onde boa parte não vai crescer, vai ficar estagnado e vai ter inflação, entendeu? Porque a inflação que tem esse ano que vem, em janeiro, fevereiro, as escolas são reajustadas, os aluguéis são reajustados, os salários são reajustados. A gente chama isso de indexação inflacionária. E são inflações que os bancos centrais disseram que eram coisas que não iam acontecer por muito tempo. O exemplo dos carros, né? Os carros ficaram mais caros, que era um problema de microprocessador e que isso ia impactar, mas que seria temporário. Temporário barra. Temporário a gente pensa o quê? Por exemplo, uma banana que subiu muito o preço, depois ela cai. Isso acontece. Quando produz bastante commodity, o preço ela vai cair. Carros não vão cair. A inflação vai continuar elevada, ele vai ficar estável. Não pode não subir mais, mas não vai cair, entende? Então, a gente está com na minha opinião, tanto essa crise energética vai causar um menor crescimento global e aí, obviamente, afeta todas as cadeias produtivas, as pessoas produzem menos, a gente já está com menos produção, faltando produto, obviamente, mais inflação. Como que você imagina aí a questão? Porque a gente está nessa turbulência toda e uma vertente que está crescendo muito, que a galera está pegando muito, é a questão do ESG, que eu concordo, proteger o planeta e tal. Só que o ESG está fazendo um movimento muito interessante. Qual que é o movimento do ESG? Não existe mais nenhum novo grande projeto de petróleo no mundo. Ninguém mais está começando um grande projeto. Não existe planta mais grande sendo construída em nenhuma vertente de energia suja. Nenhuma, deve ter uma outra, mas relevante para a cadeia energética global não existe. E simplesmente o que está acontecendo? Isso é um grande exemplo desse momento do petróleo. Cortaram os financiamentos para qualquer coisa que não é do ESG, estouraram o preço, ou seja, está mais caro investir no setor. Logo, precisam de margem mais alta. Margem mais alta pressiona o preço para cima. Então, a gente está entrando num momento assim, que aí você pode me corrigir, que a gente vai ter um aumento energético, e energia está em tudo, basicamente. Vai ter inflação, isso é quase um fato, que vai ter muita inflação. A grande questão é como se protege da inflação em um mundo que a energia está ficando cara. E se você for olhar, beleza, vamos investir em alguém que gera energia. Cara, no Brasil e no mundo, o que pode acontecer? Eu acho que eu não vejo cenário onde vão privilegiar muito uma classe, uma área, para matar o resto do globo. Então, se alguém tiver margem muito grande, que todo mundo se ferrando, o governo vai sentar do lado, legal, interessante, sabe esse contrato que, não é bem assim, porque a gente está em um momento peculiar, e dá aquela conversada. E eu acho que isso não é só uma questão do Brasil. No Brasil, isso é mais tangível de se imaginar. Mas eu acho que no mundo como um todo. Porque é legal você seguir a segurança jurídica, seguir os contratos certinhos, quando você tem um nível de sanidade, um nível de inflação controlado, quando você tem uma sociedade bem organizada. Mas quando você começa a extrapolar, como está extrapolando, na minha visão, a minha conta de luz literalmente dobrou. Não sei se alguma coisa está consumindo muito mais aqui em casa, mas literalmente dobrou. É absurdo isso. E beleza, para mim,
É ruim, não é legal, gostaria de pagar mais barato, obviamente, mas não mudou minha vida. Mas tem muita gente que muda. E se a gente for pensar nisso em alta escala, por exemplo, fabricação de alumínio, que é uma coisa que utiliza muita energia, vai aumentar alumínio. Aí, tudo isso, a gente vai imaginar um efeito global. Como que você acha, qual que é o caminho de solução? Porque o gás estourou de preço também, e a China agora, nessa brisa de ESG, diminuiu o consumo de carvão, que eu não sei se foi por questão de ESG ou com briga com a Austrália, porque também teve isso, então não sei qual foi a vertente, mas a narrativa é basicamente o ESG. E começou a comprar o quê? Comprou gás. Comprou gás, Estados Unidos num puta, tipo, um frio do caramba lá, que tá acontecendo um momento pouco bom lá, climático, muito mais frio do que o normal, consumindo muito mais gás, o gás estourou, e aí temos um potencial mega inflacionário lá também. E quando lá o gás ficar muito mais caro, provavelmente muito possível a gente imaginar que a China vai pegar gás aqui, que a gente ainda tem um superávit de gás aqui no Brasil, um gás natural bem tranquilo por causa do pré-sal que emite muito gás. Só que o grande ponto é, qual que é a fuga disso? Porque basicamente para você gerar eficiência, o que gera crescimento no mundo, historicamente é eficiência, é você ter a comunicação mais rápida com custo tendendo a zero, tudo isso tende a gerar eficiência. Como que você acha que vai ser a fuga do mundo? Porque solar eu acho que é um caminho, mas é um caminho lento, porque precisa de muita área. Vento nem se fala, não é um negócio que você vai fazer e vai dar certo. Termoelétrica, tá todo mundo querendo parar, mas está tendo construção, porque ninguém quer ver a luz apagar. Construção de energia nuclear é uma coisa muito longa e demorada. Eu não acredito que vai todo mundo, não, agora é uma coisa, em um ano você não constrói, e principalmente que existe todo aquele receio, todo aquele paradigma, assim, caraca, energia nuclear, Chernobyl e tudo mais. Como que você acha? Você viu alguma luz no final do túnel, alguma coisa ou não? Não, perfeita análise, e eu concordo com tudo que falou. O que eu só acrescento de novo, a gente vai viver num mundo inflacionário, onde essas coisas, a demanda, obviamente, reajusta, a oferta reajusta a demanda, e aí, como tu falou, a energia solar vai vir muito forte. As maiores placas de energia, inclusive, por exemplo, na Evelyn você pode comprar as da Jinko. São feitas lá. E eles têm a maior área, a maior produção e estão produzindo muito. Energia eólica, a Inglaterra, já hoje, mais de 15% da Inglaterra vem da energia eólica. No Brasil, a gente tem aqui o Ceará, que é um expoente nisso também, nesse mercado que também venta muito. O que vai acontecer? Vai se produzir mais energia solar, vai se produzir mais energia eólica, e os preços vão ficando altos, eles vão colocando, exatamente porque eles têm mais margens elevadas, até como tu falou, um dia isso volte a reduzir a zero, a gente tem um mundo menos inflacionário. Mas até isso acontecer, tem uma defasagem muito grande. É um jogo pesado esse aí, né? Porque, assim, sei lá, se fosse outro setor, a gente fala, legal, daqui a 10 anos resolve. Mas energia é uma parada que vai haver, vai ter subsídio. Tipo, o governo vai ter que botar mão, tipo, é bizarro, mas vai ter subsídio de quem não conseguir pagar, vai ter que ter algum subsídio, infelizmente, e vai gerar mais uma bola de neve ainda, né? E vai gerar o quê? Mais dívida pública, entendeu? Que gera o quê? Mais altas taxas de juros, aumenta o custo, que aumenta também a inflação, entendeu? Então, eu concordo, tudo é uma bola de neve para a gente, ter um mundo mais inflacionário. Urânio, até isso é uma tese bem legal, a galera adora, assim, eu chamo tem os adoradores de CrossFit, tem os adoradores de outras seitas, e eu chamo os adoradores de urânio. Porque geralmente é uma galera... de urânio. Porque geralmente é uma galera que ama, que vê a ideia. Assim, a gente já estudou a fundo a tese e tudo mais, e eu acho que depende muito de variáveis governos, alguns governos específicos. Com certeza, não vão criar novas usinas nucleares, mas tem várias usinas que estão inativas, exatamente como tu falou, por períodos de Chernobyl, entre outros, que acabaram causando sequelas ruins. Mas, assim, ESG, muita gente diz que urânio é uma energia limpa, ponto. Mesmo que seja uma energia de alguma forma arriscada, tenha um risco grande. Mas, assim, de novo, aí ela vai ser utilizada um pouco, os preços podem subir, mas a longo prazo, obviamente, tu tenta controlar dando subsídio, tu tenta botar um pouco ali de urânio, faz um pouco de energia nuclear, aumenta a dívida pública ajudando as pessoas a pagar, ou vem de outras fontes de energia, como tu falou, vem do carvão, vem do... aqui no Brasil a gente utiliza muito, né, o biodiesel, entre outros. Você vai fazendo outras fontes de energia,
ok, elas vão aumentando o preço até que uma hora a oferta acaba encontrando a demanda. Mas nesse meio tempo, porque nesse meio tempo você vai criar Vai ficar inflação. gap gigante. Você acha que não tem uma bom segunda tempo de solução inflação. assim? Vai ser só tomar a inflação? São coisas que são variáveis difíceis da gente, na minha opinião, conseguir equalizar tão rápido. E, de novo, a gente não está vendo isso só na China, entendeu? Como tu falou, a Europa está sofrendo, entendeu? Falta gás, os países estão faltando de energia. A Inglaterra começou o primeiro apagão, se não me engano, foi semana passada. Estados Unidos, mesmo problema. Vem furacão, vem tornado. Brasil, também. Argentina, também. Então, assim, às vezes as pessoas acham, não, mas, pô, é China que aconteceu um problema e que vai impactar puramente eles. Não, está impactando todo mundo, só que de formas diferentes. Então, eu acho que, na minha opinião, não é que de novo, talvez eu esteja falando de uma forma meio negativa. É um cenário inflacionário. Mas, gente, muita gente ganha dinheiro no cenário inflacionário. Tá? O cenário inflacionário gera muitas oportunidades. Ponto. Uma coisa é só você aceitar que no passado a gente vinha de crescimento baixo, mas também inflação baixa. Agora eu acho que a gente vai vir talvez de um crescimento um pouquinho maior, mas ainda assim baixo, com uma inflação muito maior. Entendeu? Vai ser governos correndo para tentar gerar crescimento e aí gerando mais inflação, fazendo atividades, seja empréstimos, seja aumento de dívida, seja subsídios, para tentar, obviamente, fazer crescimento e isso vai ter mais inflação. Ponto.